Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite aí feito pelo Pola, pelo pessoal da URB, pela Isadora. Estou muito satisfeito aqui nessa noite de dividir a fala com o Tomás. Nós já nos conhecemos há um tempão, já trabalhamos juntos, já conversamos um monte de coisas. Então eu quero dizer que eu estou muito à vontade aqui, muito feliz de estar aqui. Particularmente no momento de discussão e revisão do tal do plano diretor, né? Eu acho que isso é um momento sempre muito interessante, é um momento de aproximação entre as pessoas, é um momento de confrontação de ideias e percepções, mas fundamentalmente conversando que a gente se entende. Pode ser às vezes um pouco difícil. Essa conversa, na verdade, ela é fundamental. Quando a gente fala em plano diretor participativo, todas as experiências de planos diretores que não foram participativos, ou que foram mais ou menos participativos, discretamente participativos, mas não foram assumidamente verificados e validados pela maior parte das pessoas interessadas, que são os cidadãos, não foram para lugar nenhum. As cidades, evidentemente, sofreram com isso, né? Isso breca investimento? Não. A vida continua, a vida é muito mais complexa. Ninguém espera que um plano diretor seja capaz de resolver questões objetivamente, mas ele nos dá elementos de julgamento e decisão. E é exatamente disso que eu vou falar. Bom, plano diretor ambiental territorial. Rapidamente, eu vou historiar essa questão. Mais ou menos uns 15, 18 anos atrás, eu sou arquiteto urbanista, eu tenho um escritório, e surgiu uma oportunidade de fazer um projeto em um hotel em Ubatuba. Exatamente, não sei se vocês conhecem, mas exatamente no pequeno promontório que existe ali, indo em direção à Praia dos Mingas Dias, Praia Vermelha. Bem, não precisa conhecer, é um lugar especialíssimo. E surgiu uma situação interessante. Nós não tínhamos nenhum problema ambiental. O terreno onde a gente queria implantar estava limpo, recém-cortado, mexido exatamente para a construção e estabilização da BR, né? Da Estrada Federal, que passa ali, a litorânea. O plano de gerenciamento costeiro, que fez o zoneamento costeiro, permitia a instalação exatamente desse tipo de equipamento. Havia investidor interessado, havia uma bandeira hoteleira interessadíssima. O desenho seria um hotel de convenções, mas o negócio não foi para frente. Por quê? Porque a uma certa altura do campeonato, era um grupo de investidores, e o representante deles perguntou: olha, que bom, está tudo indo muito bem, tem legislação, tem terreno, tem isso, tem aquilo, que coisa legal. Quanto tempo leva para licenciar? Todos se olharam, todos olharam para mim, e eu tive que responder que eu não sabia, porque ninguém sabia. Isso foi em 1999, quase na virada do século. E o negócio morreu. E foi uma pena ter morrido, porque aquele mesmo lugar, que teria se gerado 150 apartamentos, mais ou menos uns 300 empregos diretos, e teria de fato colocado um equipamento que Ubatuba até hoje não tem. Ubatuba privilegiou sempre a segunda residência, a residência de verão, e que acabou se transformando num problema enorme para os proprietários, porque é caríssimo. Uma coisa que era viável, era barata, ficou muito cara, né? Muito bem, ficou sem. E a partir daí a gente começou a pensar: puxa, mas a questão do licenciamento, ela é fundamental. Todos nós sabíamos. Então o que emperrava de fato? Para além de qualquer questão ideológica, o que a gente foi percebendo, na época eu trabalhava junto a uma fundação ligada à Universidade de São Paulo, mais especificamente Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas, a Fundespa, ligada ao oceanográfico. Já conto por que oceanográfico, e Fundespa e tal. Mas nós trabalhávamos junto a uma fundação científica que fez aproximação, então, minha com um geógrafo, o professor Dr. Flávio Samarco Rosa, né? Que é um especialista, geógrafo, cartógrafo, especialista nisso, com quem eu devo muito parte do trabalho que está aqui, a quem eu devo muito, e me ensinou muita coisa, e me ensinou a ver, então, a questão do ambiente de uma maneira diferente. O que não havia, então, e o que não há, de uma maneira geral, nos municípios, em boa medida exceção feita ao município de Botucatu,
é um conjunto cartográfico que, de fato, subsidie tomada de decisão de investimento, seja investimento público, seja investimento privado. O que eu quero dizer é que a falta de informação sobre a base física do território, sobre o uso do solo, sobre o seu patrimônio cultural, sobre todos os aspectos e dinâmicas sociais que existem em qualquer lugar, em qualquer município, são aspectos extremamente desconhecidos, exatamente por uma questão da maneira como essa leitura é feita. Existem municípios, devo dizer, São Paulo, Santo André, mesmo hoje um pequeno município da periferia de São Paulo chamado Ferraz de Vasconcelos, Porto Feliz, que é o caso que eu vou mostrar aqui, e outros, que com o tempo vieram transformando seus planos diretores, que eram restritos exclusivamente ao perímetro urbano, e falavam, na verdade, fora diretrizes genéricas setoriais, como diretrizes para a saúde, para a educação, para a cultura, mas que são sempre palavras poucas, vazias, são, na verdade, um arrazoado de boas intenções, mas objetivamente, o que fazer com isso? Como transformar isso num dado útil, ativo? Como a gente realmente entender o contexto, né, das várias dinâmicas sociais e como é que elas realmente se interagem, como é que elas acontecem entre si? Porque a gente sabe que a nossa vida não se dá através de gavetinhas ou escaninhos, mas as coisas estão todas relacionadas sempre. Esse é o esforço desse trabalho. Outra coisa importante foi entender que a ideia de planejar não está sendo simplesmente restrita ao que acontece no meio urbano, mas ela deveria ser abrangente em relação a todo o território municipal. Nós ainda não conseguimos, mas eu ainda tenho esperança de conseguir isso, que a nossa unidade de planejamento, traduzindo, o perímetro dentro do qual eu estudo, eu elaboro um plano, não seja apenas mais um município, mas seja a bacia hidrográfica. Por uma razão muito simples. Todas as atividades humanas que se dão em terra acabam de uma maneira ou de outra nas águas. Todas elas sem exceção, né? Então, a unidade de planejamento, ou seja, o perímetro no qual eu vou considerar os impactos, as potencialidades, as condicionantes, né, seria ideal que fosse regido pela bacia hidrográfica. Isso vale para qualquer lugar, vale para cá também. Mas eu nunca consegui. Razão pela qual eu estou trazendo, então, um exemplo de um dos trabalhos que nós fizemos. Eu vou ler rápido, imaginei que o texto ia ficar maior, mas é rápido, né? E diz respeito ao município de Porto Feliz. Nós fizemos o plano diretor do Guarujá, nós fizemos o plano diretor de Mogi, nós fizemos Rifaina, fizemos Olímpia, fizemos uma série de municípios fora de São Paulo, fora do estado de São Paulo também. Mas eu trouxe Porto Feliz, ainda que seja um trabalho feito em 2010, 2011, né, pela proximidade, por esse setor, pelo vetor vetor oeste de São Paulo, conforme nessa região que a gente está. Bom, então, rapidamente, eu estou falando então do plano diretor ambiental de Porto Feliz. Detalhe, ele não foi pago pelo município, ele foi financiado pelo FEIDRO, né, pelo Comitê de Bacias, que aprovou pela primeira vez nessa região um plano diretor ambiental. Não havia isso na pauta, e normalmente não há na pauta dos investimentos dos comitês de bacia do FEIDRO esse tipo de estudo. Na verdade, o primeiro foi feito em Santa Fé do Sul, foi o prefeito Itamar Borges, em 2004, foi absolutamente pioneiro no sentido, também no momento de elaboração do seu plano diretor, que era feito por técnicos municipais, aliás, uma equipe então muito bem montada, para minha surpresa, eu não esperava, mas eu encontrei uma equipe muito bem montada, muito consciente, mas que não tinha os meios técnicos para constituir um conjunto de informação tal que permitisse uma visão muito ampla, muito abrangente. E é isso que então a gente foi fazer. Muito bem. O que é então o plano diretor ambiental? Ele considera todo o território municipal, integrando, na forma de um zoneamento ambiental, as diversas dinâmicas territoriais. Como é que faz isso? Ou seja, que método? Qual é a metodologia? A metodologia é isso, é como fazer, né? A gente usa uma coisa chamada cartografia correlativa. O que significa isso? Nós vamos elaborar uma série de mapas e nós vamos procurar enxergar esses mapas em transparência, um sobre o outro, um relacionado ao outro. E ver, por exemplo, como o uso do solo se reflete na questão dos conflitos ambientais. Ver, por exemplo, como a geomorfologia, isso eu vou explicando com calma, sem muita compliqueira,
condiciona ou potencializa a produção agrícola. E por aí vai. Todos os aspectos, então, a gente procura contemplar e enxergar sempre em transparência, ou seja, estabelecendo essas relações. Muito bem. Ela foi um detalhe importante, essa metodologia foi concebida na década de 50 pelo professor Dr. André Libaud, que fez parte de uma comissão de franceses que veio para a Universidade de São Paulo. Vieram literatos, filósofos, matemáticos, engenheiros e geógrafos, né? E foi atualizada pelo Flávio Samarco, que eu já mencionei, em 1980. Bom, a contratação, então, visava complementar o plano do diretor estratégico municipal, ampliando a abrangência do perímetro urbano para toda a extensão do território do município. Muito bem, o plano fornece base técnica para a regulamentação normativa do uso do solo, seja urbano, seja rural, e os espaços de transição, que a gente inclusive chama de rua urbana e tal, né? Então, ele tem essa acuidade toda. E qual é o objetivo? Tem vários objetivos, eu separei alguns muito fáceis aqui. Primeiro é fornecer uma base de dados, estudos e análises como subsídio às decisões de investimento. Ou seja, o município, Porto Feliz aconteceu, Santa Fé aconteceu, os empresários, os interessados, seja em que tipo de negócio for, contam com um monte de informações que a Prefeitura tem organizadas, sistematizadas, para avaliar a possibilidade do seu negócio, quais são os condicionantes legais, quais são as potencialidades que o território oferece. Então, isso a gente entende que é um incentivo muito grande, né, ao desenvolvimento. Outra coisa importante é dotar a administração municipal de ferramentas de gestão do território em tempo real. Óbvio que se trata de uma cartografia já referenciada, sistema de informação geográfica, né? O que é sempre destacar é que cada um dos mapas que a gente vai ver, cada um deles em si é uma ferramenta. Quando eu falo ferramenta, pode associar com chave de fenda, caneta, tesoura, qualquer coisa de uma atividade imediata, cotidiana e muito simples, né? Essa que é a ideia. E, finalmente, permitir análise integrada de projetos públicos ou privados e um monitoramento e controle dos impactos decorrentes. Muito bem. Será que o foco agora? Então, tudo. Bom, como é que faz isso, então? Como eu disse, é uma sequência de mapas. No caso de Porto Feliz, como no caso da imensa maioria dos municípios brasileiros, eu já trabalhei em mais de 70 municípios, seguramente 69 deles não tinham uma base cartográfica completa. Evidentemente não é o caso de Botucatu. Então, mas nesse caso de Porto Feliz, o único mapa completo que havia da cidade, esses mapas de propaganda, que tem uma série, um mapa de ruas da cidade e uma série de pequenos anúncios dos comerciantes que resolveram então bancar o único mapa que a cidade tinha, né? Não precisa ser técnico. Eu queria dizer uma coisa. Embora eu esteja falando de mapas, eu vou convidar vocês a construir, dentro de cada um, a imagem de uma cidade. No caso, eu vou contar uma história sobre Porto Feliz, e cada um com seus próprios recursos, né, eu tenho certeza que é capaz de construir. Não vai ser a mesma imagem, cada um de nós vai ter uma compreensão. Mas o que é fundamental entender é assim, mapa é coisa para técnico? Não, nunca foi. É para o técnico também, não há dúvida nenhuma. Sim, sem dúvida. Mas mapas são elementos de comunicação entre as pessoas, né? Eu já tive experiências de audiências públicas com pessoas extremamente simples, que reconheceram o lugar onde moram, extremamente sitiantes, pequenos fabricantes, né? E reconhecem os lugares onde moram, reconhecem as situações no próprio mapa. Isso é uma experiência fantástica, me ensinou isso foi o professor Flávio, e eu espero que a gente tenha um pouco dessa experiência, embora aqui seja muito rápido. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente faz é construir uma carta-imagem. Bem, o próprio nome se explica. Nós compramos fotos, no caso o município não tinha um conjunto de fotos atualizado, foram compradas imagens de satélite, né? Existe todo um processo técnico, que evidentemente eu não vou descrever aqui, para a montagem disso, e em cima dele eu vou começar a desenhar o mapa da cidade que não existia. Resultando numa primeira carta, que é a base cartográfica. O que traz a carta? Bom,
eu disparava aqui a imagem desse pouco mais nítida, mas não tem problema. Mas é evidente que dá para perceber um perímetro geral, que é a área do município, ele tem um terço do tamanho, aqui são 1.500 km², aqui são 520, né? No meio, ali manchado em rosa, evidentemente que é a mancha urbana. Vocês podem ver outras manchas rosas que são urbanizações que estão fora do perímetro urbano. O rio Tietê, aqui embaixo a Castelo Branco, e ali no central no desenho a Marechal Rondon. Esqueci. Então vamos lá. Enfim, repetindo, né? O perímetro urbano está contido aqui é a malha urbana consolidada, Marechal Rondon, o rio Tietê, o acesso, né, para a cidade da Castelo. Muito bem. Agora um detalhe. O que é que traz a base cartográfica? Obrigatoriamente traz os assentamentos isolados ou em alguma forma urbanizados. Traz a localização, que a gente chama de toponímia, quer dizer, o nome das coisas, né? Traz o viário, seja Castelo ou a vicinal. Traz pontos cotados, ou seja, pontos com as altitudes. E aqui eu peço um esforço para vocês, essas curvas mal desenhadas são curvas de nível. Então, traz o limite do município, a rodovia, estrada pavimentada, essa é a legenda. Arruamento, edificação isolada, traz a hidrografia, evidentemente, traz lagos, represas, né? Com que base? Então nós vamos juntar aquele desenho, isso é muito importante, e vamos elaborar uma carta em cima da carta do IGC, o Instituto Geográfico e Cartográfico. Por quê? Porque a carta de IGC é oficial. Isso significa que qualquer tipo de processo, qualquer questionamento oficial, esses mapas produzidos, ele tem uma base oficial e eles são aceitos, por exemplo, numa discussão em cartório, numa discussão de licenciamento. Então eles têm um poder muito grande, porque eles têm uma base oficial sobre a qual nós lançamos esses dados. Então esse é um cuidado que a gente tomou. A gente falou que era uma ferramenta de gestão. Ela tem que ter valor oficial e institucional. A gente gera, evidentemente, porque não havia nenhum, é um mapa da própria cidade, um mapa urbano, né, aproximado. Marcados aqui, os bairros, as estradas, o arruamento, equipamentos de educação, de saúde, de segurança, as igrejas, a área institucional, a área verde e os sistemas de lazer. Em cima desse mapa, por exemplo, a Prefeitura conseguiu racionalizar o serviço de ambulâncias, de atendimento hospitalar de emergência, racionalizando o número de viaturas em função do número de ocorrências. O número de ocorrências que foram marcados exatamente em cima desse mapa. Essa é apenas uma das utilizações. Evidente, né? O mapa urbano serve para muita coisa. Mas eu vou o tempo todo destacar que eles atendem a muitas necessidades diferentes. Foi feito também um planejamento de educação e número de falta de professores de acordo com a distância do transporte. Então se tornou mais eficiente o acesso dos professores às escolas, melhorando o transporte que eles tinham, e por aí vai. Bem, esse mapa, então, no primeiro momento era apenas a base cartográfica. É em cima daquela base, voltei agora para a área do município como um todo. E agora eu vou começar a fazer uma coisa que a gente chama de levantar dados. Eu só vou levantar os dados que existem sobre o município. Então o primeiro dado é conhecer como funciona o relevo. Se eu tinha as curvas de nível, elas querem dizer alguma coisa. E a primeira coisa que eu vou querer saber é onde é mais alto, que são as áreas laranja avermelhadas fortes, e onde é mais baixo. Aqui eu acho que fica mais evidente que é o rio Tietê. Portanto, isso aqui é uma planície fluvial em verde claro, com outras, aqui é a APA do Ribeirão Avecuia, que é uma manancial da cidade. Então a gente vai começando a entender como funciona o território, como funciona o caminho das águas, como é que são as drenagens, onde estão as partes mais altas, onde estão as partes mais baixas. Em detalhe, nós vamos ver que então aqui essas cores correspondem a faixas de altitude. Por exemplo, o verde, eu tenho altitude de até 500 metros. Nesse tom de vermelho, de 600 a 625 metros. E dessa maneira eu vou começando a conhecer o relevo de outra maneira, de acordo com as suas altitudes. Em frente. Um segundo mapa, temático, também é um tema,
é o que a gente chama de mapa ipsométrico, mas eu vou traduzir dizendo que é um mapa de declividades. Traduzindo mais uma vez, como são as rampas de todo o território do município? Ou encostas ou vertentes, né? Mas para deixar a nossa conversa o mais coloquial possível, porque eu acho que tem que ser assim mesmo, as rampas, né? Eu tenho uma encosta muito inclinada, eu tenho uma encosta menos inclinada. O que significa isso, na verdade? Bom, todo mundo aqui já teve esse. Eu vou dar um exemplo de utilização disso, não é o único, mas isso é importante. Esse mapa tem sido utilizado dessa maneira. Cidade de Botucatu com certeza deve estar sofrendo um processo de instalação dos condomínios, dos parcelamentos residenciais. Todos nós, de alguma maneira ou outra, já tivemos aquela experiência muito curiosa de andar por ruas, seja em condomínio, seja na própria cidade, com declividades muito grandes, com rampas difíceis de subir, né? Em São Paulo a gente tem alguns exemplos. Existem ruas em São Paulo em que o caminhão de lixo não passa, porque ele não sobe, e se ele for descer ele não freia, né? Perdizes tem isso, Higienópolis tem isso, muitos bairros de São Paulo, né, cujo traçado foi feito sem olhar para o terreno. Isso implica também numa coisa muito complicada para a administração pública. Quanto maior a rampa, quanto mais intensa a rampa, quanto mais difícil ela for, mais rápido a água desce, a água da chuva. E isso implica num esforço muito grande para os equipamentos de drenagem, que estão lá embaixo, no pé dessa rampa. A água chega lá embaixo a uma velocidade muito grande. Então, controlar as declividades, as rampas dos arruamentos é fundamental. Fundamental para serviços e fundamental também para a questão da infraestrutura. Bem, como é que é a legenda desse mapa? Então, as áreas mais íngremes são de 20%. Não sei se vocês já experimentaram subir uma rampa de 20%, mas é extremamente cansativo. E as áreas menos declivadas, as rampas menos intensas, de 0 a 5%. Então essas são as faixas, 0 a 5, 5 a 12, 12 a 20 e maior que a 20. Totalmente representável dessa maneira. Isso quer dizer o seguinte: se eu fosse comprar uma área para fazer alguma implantação residencial, eu tenderia a escolher ou procurar áreas cuja declividade é maior. E certamente eu evitaria as áreas de maior declividade que impõem restrições de uso, de aproveitamento e restrições ambientais também. Outro mapa importante, ele tem um nome um pouco complicado, mas é um mapa de geomorfologia. Muito rapidamente, o que é geomorfologia? É a maneira de olhar para o solo, para o meio físico, entendendo que as formas de relevo, se são vertentes escarpadas, se são vertentes suaves, se são colinas suaves ou são colinas mais acentuadas, se são convexidades ou concavidades, tudo isso vamos sempre lembrando que existe a água, isso é fundamental entender, existe sempre a questão da água. E isso vai sendo associado à categoria do solo, no subsolo. Onde eu estou pisando? Qual é a qualidade das rochas e do solo que está embaixo? Bom, no caso de Porto Feliz, evidentemente que eu não vou ler essa legenda inteira, mas eu separei essa imagem porque foi através dela que Porto Feliz ficou sabendo que tem terra roxa. A terra do café, todo mundo aqui sabe o que é, todo mundo sabe melhor que eu, que é exatamente esse roxo mais claro. Em nome disso aqui, hoje existe uma indústria de café finíssima, que só é exportada porque a qualidade dessa mancha de terra é excepcional. E se a gente observar melhor, ela não é dominante no município, ela está apenas no norte do município, grudada aqui junto, logo assim, ó, no norte do Tietê. Então, foi muito curioso observar que isso de fato aconteceu, né? Houve um investimento que foi procurar terra de café, isso faz mais ou menos uns 10 anos, quando começou essa onda do café gourmet, a gourmetização do café, a sofisticação da produção, grãos melhores, produção melhor, e esse camarada conseguiu um lugar muito interessante que é isso aqui, graças a essa carta aqui. Outra carta importante, eu queria dizer uma coisa, vocês repararam, a gente produziu aquela primeira coisa lá chamada base cartográfica,
Conhecia o limite do município, as curvas de nível, as estradas vicinais, e agora eu estou lançando temas, ou seja, eu estou conhecendo coisas, aspectos específicos. Nesse caso, é um retrato naquele momento do uso do solo. Porque existe o meio físico, existe aquilo que Deus mandou, mas existe também a obra do homem, que a gente chama de ação antrópica, o vetor antrópico no território. E a obra do homem está dizendo o seguinte: olha, nesse território existe área urbanizada, área industrial, ocupação rural, cultura, reflorestamento, pastagem, pasto sujo, existe extração mineral, mata, vegetação arbustiva de várzea, solo exposto e água. Então esse é um mapa que me dá a conhecer o que é que existe hoje no território de Porto Feliz. Hoje não, então, isso deve ter se modificado com o tempo, com certeza. Esse trabalho, então agora, não é um trabalho exclusivamente de gabinete, do escritório, mas ele tem um trabalho muito intenso de campo. Então, aqui está rapidamente representado fotos que são um levantamento, que faz parte de todos esses pontinhos roxos, esse é o mapa do município, né? Então nós fazemos um levantamento completo de todas as situações que existem no território, né, exatamente para compor com a imagem da leitura de imagem de satélite, para compor essa leitura do uso do solo. Outro mapa que a gente gera é um mapa de legislação. E esse é outro mapa muito interessante, né? Afinal de contas, aquela nascente que está me causando tanto problema, está dentro ou está fora da minha propriedade? Aquela propriedade que eu comprei, o corretor jurou por Deus que não tinha nascente nenhuma, apareceu. E aqui, então, novamente, o cruzamento das informações de campo com o mapa do IGC é fundamental. Porque no mapa do IGC, Instituto Geográfico e Cartográfico, que é oficial, todas as nascentes estão registradas. Então, novamente, eu entendo que antes de ser um problema para o incorporador, para o investidor, qualquer coisa assim, eu acho que isso é a salvação da lavoura, porque antes de criar um problema, eu estou resolvendo ele antes, eu estou evitando um problema ambiental. Estou falando de nascente como poderia falar de qualquer outro aspecto. Aproximando novamente, o que aparece? Isso é muito interessante, a gente junta toda a legislação ambiental, todo mundo que já mexeu um pouco com isso, não precisa ser técnico, objetivamente técnicos, e projetistas e incorporadores que mexem com a questão do licenciamento, a gente sabe da dificuldade que é, e a gente tem uma visão completa da legislação ambiental. Ela se sobrepõe, ela se omite, ela se supera, né? Ela, afinal de contas, ela é uma coisa dinâmica também, ela vai andando com o tempo, né? Ela vai se transformando. Então o que a gente faz é juntar toda a informação de legislação ambiental. E aqui entra uma coisa interessante. A partir desses mapas, mas particularmente desse aqui, é que os técnicos municipais passam a ter um mínimo de segurança técnica para afirmar que alguma coisa pode ou não pode, ou pode desde que. Isso, a gente já pôde verificar o efeito disso. Vocês imaginem a situação. Um técnico aprovou um determinado empreendimento, não interessa o quê. Ministério Público, particularmente o Ministério do Meio Ambiente, nada contra, mas vai em cima, a partir de uma arguição de algum interessado, dizendo, se passou em cima de uma nascente. Fora todo o atraso do processo, que é sempre terrível, quem sofre um processo, e é um processo pessoal, é o próprio técnico. O órgão que ele representa não segura a onda dele. É um problema dele, porque é responsabilidade pessoal, é responsabilidade civil. Então vocês podem imaginar a quantidade de processos que existem, que param, porque o técnico simplesmente não vai se arriscar. É óbvio, essa responsabilidade não poderia ser dele. Como é que ele vai afirmar uma coisa sobre a qual ele não tem base? Então, toda a legislação que está lançada, e me permite apreciar qualquer projeto em relação a esse aspecto também. Outro mapa importante é o mapa de classes de capacidade de uso do solo. O que vem a ser isso? Bem, uma vez que eu conheço as declividades, com aquele mapa das rampas que eu falei, o mapa do ipsométrico, inclinográfico, de inclinações, eu conheço a qualidade de solo e subsolo, eu conheço o uso do solo, e como é que é a forma do relevo associada à qualidade do subsolo. Isso aqui é uma coisa do mundo da agronomia.
né? Os técnicos da área da produção agrícola, né, gostam muito desse mapa, porque isso aqui é uma classificação que vem da geografia também, e ele começa então a objetivar certas coisas. Por exemplo, né, vou ler apenas um para vocês entenderem. Esse classe 4, o que ele diz? Terras próprias para culturas perenes e para pastagens. Não são recomendáveis para culturas anuais. Pouco produtivas e sujeitas à erosão. Exigem práticas intensivas de conservação e têm declividades da ordem de 12% a 20%. E aqui descreve o solo. Essas são as diretrizes básicas para a definição de qualquer tipo de cultura que se queira fazer, ou qualquer tipo de ação sobre o solo rural. Na outra classe, na outra ponta, nós vamos ter o seguinte, essa amarela aqui. Terras próprias para culturas atuais e perenes e para pastagens, com problemas complexos de conservação do solo. Então eram problemas relativamente simples de conservação ou problemas complexos. Esses problemas estão todos descritos em relatórios técnicos muito detalhados. Então significa que práticas de terraceamento, de plantio, que não sejam adequadas às características naturais, né, tenderão a criar problemas. Então isso aqui novamente é um guia muito importante para as ações de produção agrícola. Aqui com toda clareza, são duas APAs, uma do Ribeirão Avecuia, que é o manancial da cidade, e outro da APA do Ribeirão Engenho d'Água, que é outro manancial secundário, mas importante também. Marcada a zona urbana, áreas de expansão industrial dentro de eixos que já existem. Então a gente identificou no uso do solo um conjunto de indústrias aqui, né? Cruzando com todos os dados anteriores, a gente descobre que sim, é possível ter um eixo industrial ao longo confirmar um eixo industrial ao longo da Marechal Rondon, né? Com ampliação de área, com área de expansão. Depois, um conjunto de áreas de expansão para residencial de baixa densidade, aqui nessa região e nessa região. E aqui uma coisa interessante, existe um assentamento importante aqui, hoje é uma cooperativa agrícola, essa aqui é a Castelo, e aqui é a Fazenda Boa Vista, que na época estava lançando, justamente se transformando num loteamento de alto padrão e muito grande, né? Então foi possível pensar num eixo de expansão, nós discutimos isso, foi amplamente discutido em audiência pública, né, que fosse capaz de estabelecer a conexão entre esse lugar, que certamente vai ter já tem muita gente morando, muita gente trabalhando, e que mora aqui em Porto Feliz. Então, a partir daquelas leituras iniciais, a gente vai identificando tendências de crescimento, e esse mapa de aptidão, é óbvio que ele está de acordo com a legislação, com as declividades, com o uso do solo existente, com as restrições legais e ambientais. Em detalhe, né, que repete tudo que eu falei. Então, vocês podem ver que esses mapas são executados na escala 1 para 12.500, então eles permitem um razoável grau de precisão. Esse mapa aqui, também acho ele muito interessante, e ele é uma coisa que interessa fundamentalmente para a administração pública. Ele é um mapa de conflitos legais e ambientais. O que significa isso? Todo tipo de conflito ambiental, áreas contaminadas, pocilgas construídas junto de recursos d'água, né? Dessedentação, ou seja, os animais que vão tomar água ali no curso d'água e acabam eliminando a mata ciliar, cemitérios em posição inadequada, água poluída, toda a sorte de conflito legal ambiental, ele está detalhado aqui. Bom, para que serve isso? Em primeiro lugar, eu sempre parti desse ponto de vista, porque quem vai falar depois de mim, eu quero também falar de áreas, de procuras e os lugares para investir, é uma forma de fazer. Eu gostaria muito que todos se utilizassem desse mapa no sentido de perceber que se houver algum passivo ambiental, e aqui tudo que está marcado, evidente que eu não vou ficar descrevendo tudo, mas todas essas marcações nessas cores, junto aos corpos d'água, por exemplo, esse marrom significa o quê? APP, área de preservação permanente, invadida ou suprimida. Então isso aqui tanto é um guia para descobrir quais são os passivos ambientais, os problemas ambientais, que eu, ao comprar a terra, automaticamente herdo. Ah não, foi o proprietário anterior que enterrou um monte. Isso acontecia em Porto Feliz, havia uma área que
vieram nos consultar, se podiam não comprar. E a gente mostrou, provar para o interessado, que aquela área tinha tido lá dentro uma fábrica de bateria, que é uma das coisas que certamente, mais do que polui um terreno, condena, porque são elementos químicos que demoram muito tempo para se desfazer, perder a sua efetividade. Quer dizer, é um problemaço. Ele seria o herdeiro desse passivo ambiental, muito embora o dano nunca tivesse sido causado por ele. Então isso é muito importante. E é evidente que do lado da administração pública, né, começa a se desenhar a possibilidade de combater todas essas questões, como pontos de contaminação, que são a água contaminada nessas bolinhas vermelhas, APP, construção na área urbana, construção na APP, né, cultura em APP, nas áreas não urbanizadas, na área rural, né. Então isso vai se transformando num guia de ações ambientais que podem ser hierarquizadas e priorizadas de acordo com aquilo que a administração entender. O último mapa é um mapa de zoneamento ambiental. É óbvio que esse mapa ele é complexo, mas ele traz exatamente todas as informações juntas, todas elas olhadas em transparência, para resultar numa legenda grande, mas afinal, eu tenho um zoneamento de uso do solo na área urbanizada. O uso predominantemente residencial, uso misto, alta densidade, uso industrial, área industrial pré-existente, etc. e tal. Traz também áreas de interesse turístico, e a gente já vai entrar nisso, né? Com a proposição de um parque linear junto do Tietê e com pontos de patrimônio histórico. Nós vamos entrar nesse aspecto em particular já. Traz toda a leitura ambiental, as áreas de preservação permanente. Traz também os conflitos ambientais, mostra os cursos d'água com garantia de água inadequada. Como é que a gente sabe disso? A gente põe uma equipe em campo para coletar água e analisar, ponto por ponto, tudo já é referenciado. Cultura anual com declividade maior do que 20%, né, com terraçamento mal feito, áreas cultivadas em APP, área contaminada, etc, etc. E também traz, daquele mapa de classes de capacidade do solo, né, as áreas de atividade agropecuárias, áreas sem restrições de uso até áreas muito acidentadas, etc. e tal, dizendo, já dando indicativo de que tipo de cultura, né, pode ser utilizado. Esse é o mapa de zoneamento ambiental. Então o plano, não só ele constrói uma base de dados, que a gente entende que pode ser extremamente útil, ele fornece ferramentas de gestão muito simples de serem usadas, e coloca também uma proposta de zoneamento ambiental, né, com base no meio físico, com base nas dinâmicas de uso e ocupação do solo, seja o solo urbano, seja o solo rural, através da análise do uso do solo. A gente está dizendo, olha, é perfeitamente possível a gente ter uma visão muito clara e uma base técnica para estabelecer o zoneamento. E essa talvez seja a coisa mais importante, né? A gente ter condição de afirmar o que pode ser feito, o que não pode ser feito e o que pode ser feito desde que, em que condições os empreendimentos podem e devem ser levados adiante, do ponto de vista técnico. Outra coisa que foi muito interessante ter feito é a compreensão de que a questão do patrimônio, ela deve, mais do que nunca, finalmente, tardiamente, né? Muitos casos tardiamente, e às vezes irrecuperavelmente, não se trata mais de simplesmente nós temos uma certa história que está materializada em alguns edifícios que hoje ninguém sabe o que fazer. Nós temos que cuidar do nosso ambiente do ponto de vista da sua paisagem, que é a nossa referência, de uma maneira. E de outra, é exatamente aquilo que atrai, encanta ou não, o olhar do estrangeiro. Aí nós estamos falando de turismo. Eu não vou entrar agora no mérito do turismo, que tipo de turismo, essa é uma discussão longa, todos vocês já devem ter tocado nisso, não é a ideia agora. Mas sem dúvida nenhuma, havia um enorme patrimônio em Porto Feliz, sim, relativamente conhecido, mas nunca organizado. Então a cidade passou a contar com um levantamento muito extenso de material iconográfico, né? Os primeiros registros dos rios e portos, os primeiros registros, 1700 e pouco do centro da cidade, o núcleo original da cidade, as diversas manifestações pictóricas, pinturas, desenhos, né? O Hercule Florence, Oscar Ferreira da Silva,
retratando a paisagem histórica na virada do século XIX para o XX, um pouco anterior também, da cidade da região. Uma coisa que foi interessante fazer foi descobrir que Porto Feliz tem uma quantidade enorme de material levantado, desenhado e registrado pelos órgãos de preservação, particularmente pelo CONDEFAT. E eles não sabiam disso. Isso virou um caderno de 150 páginas que já organizou 3 exposições em Porto Feliz, onde se conta a história da cidade através desse material organizado. Então, paisagem como memória, como referência, trabalhando junto na construção de uma imagem de cidade e de um ambiente mais organizado nesse sentido. Bem, evidentemente que a gente passou pelo Paredão São Vitroso, pela estação, pela Igreja Matriz, né? Para resultar no último mapa, que é um mapa da paisagem cultural. E esse mapa tem instruído, pelo menos até as últimas notícias que eu tenho de alguns anos atrás, diversas ações no sentido de estímulo ao turismo a partir do próprio patrimônio que, em primeiro lugar, a administração começou a conhecer. Isso aqui foi incorporado na grade curricular do ensino médio da cidade. Na época, o secretário do Meio Ambiente era o tio Cacá, Carlos Alberto Faria, que é professor de geografia, um sujeito muito interessante, uma preocupação, uma consciência muito grande da importância disso. E ele organizou diversos programas em função da leitura da questão do rio, o núcleo original da cidade, conforme a gente está dizendo aqui. Então, passa a fazer parte dessa leitura ambiental, né, o reconhecimento das áreas urbanas de preservação do Rio Tietê, ou outras áreas de preservação, a área rural, áreas urbanizadas, etc., com um registro muito preciso dos documentos. O que está aqui é assim, é a tal da metodologia, né? Como eu disse, metodologia que nem receita. Como é que faz um bolo, eu pego uma receita. Como é que faz esse bolo, eu pego essa receita. E é exatamente isso, né? O que eu uso como elemento, em que ordem eu vou misturando e como eu trato os dados. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou levantar e sistematizar dados. Vou elaborar uma base cartográfica, tanto carta municipal como uma carta urbana. Repito, essa apresentação não foi feita especificamente para Botucatu. Botucatu já tem um conjunto cartográfico bastante razoável, né? O que eu pude observar e tudo aquilo que eu achei, eu acho que exatamente a base ambiental, a base do meio físico, uso e ocupação do solo, etc., talvez fosse uma complementação interessante. Mas, por isso que algumas coisas se repetem aqui. Bom, em cima dessa base é que eu vou estudar geomorfologia. Geomorfologia, lembrando, as formas de relevo. Tá. Então, mapa geomorfológico, né, o de altitude, declividade, combinados, né, com o uso e ocupação da terra, eu vou ter uma classe de capacidade. Aqui eu estou na produção agrícola. Se eu juntar com o de legislação e uso do solo, né, eu estou identificando conflitos legais ambientais. E se eu trabalhar com esses mapas, mais uma análise de padrão do bairro urbano, aptidão ao assentamento urbano, tendências de crescimento, novas possibilidades ou consolidação na malha urbana existentes, né? Resultando então em propostas de intervenção no zoneamento ambiental. Claro que aqui está incluídos análises de projetos, pesquisas de opinião, demandas socioeconômicas e desenvolvimento. É isso aí. O casamento entre o capital e o meio ambiente está feito. Resta saber se esse casamento vai ser gostoso, interessante, produtivo, com perspectiva, ou vai ser uma amolação e uma irritação no resto da vida, né? A ideia é que isso aqui estabeleça um diálogo entre partes. Haverá sempre o capital, haverá sempre o desenvolvimento econômico, esperamos, apesar de ele estar numa crise desgraçada, mas não custa ter um pingo de esperança que isso vai melhorar, né? E haverão sempre as restrições impostas pelo meio físico, são limitações que existem, né? De que maneira nós vamos promover uma relação mais interessante, de melhor qualidade e com uma perspectiva muito melhor, é uma decisão que cabe. E aí realmente o suporte técnico de informações, ele é muito importante. E sobre redes de cidades eu queria dizer o seguinte, já engatando um pouco no que o Tomás vai falar, apenas sugerindo, né? Lembrar que Botucatu, como qualquer outra cidade, mas particularmente cidades com o porte, com a significação de uma cidade como Botucatu, não estão sozinhas, né? Nunca mais estarão. As cidades são absolutamente interligadas globalmente, né? As decisões de investimento, por exemplo, decisão de investimento de uma Toyota que foi parar em Sorocaba, né,
se discutiram várias outras localidades no Brasil, né? E foi uma questão de mobilidade, de eixos de mobilidade poderosos, né? E a ligação com o Porto de Santos, relativamente rápida, que fez com que uma empresa de capital, uma empresa global, decidisse colocar uma fábrica de automóveis aqui. Então a gente nunca sabe direito onde isso vai acontecer. Então Botucatu tinha que olhar um pouco para fora, perceber seus potenciais, né? Perceber a condição, quais são as condições de competitividade que tem, no sentido de oferecer aspectos que outras cidades não oferecem, né? Eu não vou falar sobre a cidade aqui, não vou me atrever, eu não estudei, posso cometer uma besteira dessa, mas eu acho muito importante começar a olhar um pouco para fora e ver essa cidade relativamente a outras, como é que ela se comporta, o que é que ela oferece, o que é que ela poderia oferecer. É isso aí. Obrigado. Depois desse olhar ampliado, a gente aterrize no território urbano e, ao aterrizar no território urbano, essa leitura e essa geomorfologia se cruza com tudo aquilo que a gente olha em termos gerais da cidade. Bom, para quem não conhece, vou rapidamente apresentar a Urban. A Urban é uma empresa que está aí há 18 anos no mercado, fazendo estudos em mais de 700 cidades brasileiras, e a gente foi ficando cada vez mais apaixonado de olhar para a cidade e enxergar uma série de coisas que fazem com que a gente perceba que é possível fazer uma intervenção urbana madura, integrada, sistêmica, em que beneficie a todo mundo da cidade. Aqui são alguns exemplos. Lá no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, temos uma área partindo de um Greenfield, que é um projeto de um bairro inteiro estruturado lá em Uberlândia, que já estou lá, a gente já está lá há 5 anos. Começamos do nada, era uma fazenda de 6 milhões de metros quadrados, que nós transformamos num bairro que hoje já tem 10 mil pessoas morando, e numa projeção de 30 anos vai ter 60 mil pessoas morando, com tudo que tem dentro de um master plan, onde você tem 4 alphavilles, áreas de casas, áreas de hotel, escritório, varejo. Isso aqui são um shopping aberto de 7 mil metros de ABL. Isto aqui tudo tem um entendimento sistêmico que faz com que isso permita que a cidade que está aqui ao lado penetre e comece a conversar com esta área que antes era uma área rural verde. Aqui no meio a cidade estava encostando em todos os lados, e o que a gente foi fazer essa integração deste território com a cidade, só que de uma forma a criar o que a gente chama de uma centralidade equilibrada. Eu não tenho um tema, eu tenho diversos temas. Eu tenho moradias econômicas, mas eu também tenho o Alphaville, que é um loteamento de alto padrão. Eu tenho prédios de apartamentos de 60 metros quadrados, mas eu também tenho prédios de apartamentos de 200 metros quadrados. Um bairro é um corte vertical que atende diversas demandas. Então, uma intervenção urbana dessa magnitude pressupõe que eu ocupe esse território de uma maneira integrada, e que a minha territorialidade permita que eu faça essa diversidade de produtos. Se eu não consigo isso, se o plano diretor não me permite, ou se a geografia, a morfologia não me permite, dificilmente eu conseguiria ter um desenvolvimento dessa natureza. Como é que a gente faz isso? A gente olha para o que a gente chama de um plano socioeconômico, a gente entende o que a cidade tem em termos de produção de riqueza, ampliando o conceito de APL e de cadeias produtivas, e pensando num cluster produtivo. O pensamento de cluster permite que eu rompa com as barreiras geográficas da cidade, da sua micro-região, das cidades que são polarizadas pela cidade polo. No caso Botucatu polariza aqui 15 municípios ao redor dele, mas
Quando a gente olha para esse conceito, quando a gente olha este conceito de potenciais sistêmicos, cadeias produtivas e como a cidade se organiza, eu cotejo isso com qualidade de vida e expectativa que as pessoas têm de morar nessa cidade, trabalhar aqui, viver aqui, permanecer aqui quando seus filhos crescem e estudam aqui, me leva nessa combinação a propor uma análise de risco de um plano de negócios. O que é que essa cidade tem, o que é que ela precisa, o que é que ela pode vir a ter e o que que isto faz com que a minha qualidade de vida, o meu orgulho de pertencer, de morar aqui, me traz. Isto é pensar uma sustentabilidade de base econômica. Nós acreditamos lá na Urban que a sustentabilidade nasce na sustentabilidade econômica, nasce na capacidade que uma cidade tem de gerar emprego e renda e ser desejada em termos de levar empresas para lá, morar lá, participar daquela comunidade, porque a cidade está equilibrada, é uma cidade que oferece oportunidades de eu crescer nas minhas atividades econômicas e ela tem uma visão equilibrada de morar, viver, trabalhar, se divertir, estudar, saúde, educação e assim por diante. Nessa organização, o aeroporto tem esse papel de conceber esta nova lógica urbana a partir de que o aeroporto tem a capacidade de conectar esta cidade com outras cidades do mundo e poder atrair para cá atividades correlatas às atividades que são geradoras de emprego e renda daqui de Botucatu. Né? Claro, eu consigo ter um crescimento do cluster produtivo, esse cluster está atrelado ao aeroporto, que atrai novos investimentos e eu amplio esse cluster produtivo, gerando um maior número de empregos, maior número de empresas, uma melhor qualidade de vida, outro tipo de produto imobiliário, percorro com questões de satisfazer nichos de mercado que não estão sendo atendidos e eu consigo ter realmente uma nova proposta de que o crescimento econômico induzido e traz uma nova demanda, eu atraio uma população e um crescimento domiciliar novo, este crescimento domiciliar melhora a minha demanda e com isso eu tenho uma projeção de crescimento. Esse slide é um slide extremamente importante porque ele vai nos levar que no momento em que eu estou fazendo esse círculo aqui virtuoso, este crescimento induzido vai me dizer quanto é que eu preciso de área naquela cidade para eu continuar crescendo. A cidade não pode me limitar o crescimento, mas ela pode permitir que eu cresça de forma organizada. E ela pode gerar espaços e territórios para onde eu devo ir. Vetores que estão me chamando de forma orgânica, mas que eu acelero esse desenvolvimento. Eu induzo a uma velocidade maior para que a cidade cada vez mais fique mais competitiva e uma cidade que fique cada vez melhor. Claro que toda vez que eu vou intervir na cidade, eu não tenho uma intervenção de desrespeitar a geomorfologia e desrespeitar o adensamento, botar prédio na cidade inteira, botar casas na cidade inteira, botar lotes na cidade inteira. É preciso que eu tenha um smart grid que é de um centro urbano adensado, eu vou diminuindo esse adensamento até um respeito pela zona rural e um respeito por áreas de menor adensamento, passando por todas essas etapas de transição. Então, se eu tenho um vetor de desenvolvimento, por exemplo, no eixo da Castelinho, eu tenho que sair de um adensamento maior aqui na cidade e vou diminuindo essa verticalização em direção à minha área rural.
Mas na área em que eu tenho possibilidade de adensar mais, eu tenho que ter coeficiente de aproveitamento maior para maximizar o uso da minha infraestrutura que está lá disponível. Quer dizer, uma intervenção de um smart grid desse me permite que eu tenha gradientes de verticalização e respeitando principalmente a infraestrutura urbana. Porque se eu encho de prédios, as minhas ruas não vão aguentar. Sai automóvel, um monte de automóvel ao mesmo tempo, eu fico engarrafado dentro da garagem. Que é uma coisa que acontece muito em São Paulo hoje, quando eu tenho um adensamento exacerbado de prédios de escritório num território que não foi planejado para isso. Hoje é normal, olha só, normal que você fique meia hora dentro de uma garagem de um prédio, ali na Berrini, na Marginal, no Itaim, porque a cidade não comporta esse volume de automóvel. Então, o cara chega na porta e na porta ele tem que esperar, porque o fluxo de automóvel é muito grande. Então, a nossa preocupação com isso daqui é fazer uma leitura cada vez mais sistêmica de entender a cidade nos seus diversos aspectos e que regem o que a gente chama de qualidade de vida, que é um tema transversal a todos esses eixos que nós estudamos. Ninguém quer uma cidade que pare no tempo, mas a gente também não quer uma cidade que se desenvolva desequilibradamente e a gente venha a perder qualidade de vida. O tamanho que Botucatu tem hoje, 130 e poucos mil habitantes, é um tamanho muito legal, muito legal. Nós temos um tempo, até 2030, de garantir esse crescimento, garantir uma consolidação dessas novas centralidades aqui, as novas conversas que a gente estabeleceu, olhar para esse desenvolvimento de forma madura, com bom senso, para entender o que é que eu posso, o que é que eu devo, o que é que eu quero trazer para a minha cidade.